O oceano. Ele cobre a maior parte do nosso planeta. Mais de 70%, dá para acreditar, é uma imensidão azul sem fim. Um lugar de poder imenso e mistério profundo. Observamos a superfície. Vemos ondas, às vezes calmas, tranquilas como um dia de sol na praia de Santos, outras vezes furiosas, como uma ressaca em Ubatuba. Mas o que será que há nas profundezas? Essa é uma pergunta que fascina a humanidade há séculos. Já exploramos terras, escalamos montanhas, até nos aventuramos pelo espaço. No entanto, as profundezas do oceano continuam, em grande parte, desconhecidas. Um mundo escondido, esperando para compartilhar seus segredos. É um desafio, um convite à exploração. Pense bem, o oceano não é só água. É um sistema complexo. Ele regula o nosso clima, fornece alimento para bilhões de pessoas, produz grande parte do oxigênio que respiramos, aquele ar puro que tanto prezamos. Sua influência na vida na Terra é imensa, fundamental de verdade. E olha que ironia, sabemos mais sobre a superfície da Lua, ou até de Marte, do que sobre as partes mais fundas dos nossos próprios oceanos. Esse paradoxo incrível alimenta nossa curiosidade, deixa-nos intrigados, impulsiona cientistas, exploradores e sonhadores a aprender mais. O chamado das profundezas é forte. A dimensão disso tudo é difícil de compreender. Imagine o ponto mais profundo, a Fossa das Marianas. É tão profunda que o Monte Everest caberia lá dentro e ainda sobraria espaço, como um pão de açúcar de folga. A pressão lá é esmagadora. A escuridão é total. Mesmo assim, nessas condições extremas, a vida encontra um jeito. É resiliente. Essa resiliência, essa capacidade de adaptação, é uma das histórias mais fascinantes do oceano. Ensina-nos sobre a tenacidade da própria vida. Lembra-nos das maravilhas que podem existir além da nossa experiência cotidiana. Então estamos aqui, na beira desse mistério colossal. Temos mapas do litoral. Temos cartas náuticas para as rotas de navegação. Mas o mapa detalhado do fundo do mar, esse ainda está em construção. É uma obra interminável. Cada mergulho, cada amostra, cada varredura de sonar pode revelar algo novo, uma nova espécie, uma nova formação geológica, uma nova compreensão de como nosso planeta funciona. O oceano guarda inúmeras histórias, incontáveis segredos. E estamos apenas começando a escutar. É uma aventura grandiosa e que não tem data para terminar. Vamos começar nossa jornada pela superfície. Esta é a zona epipelágica. Também é conhecida como zona de luz solar. Por quê? Porque a luz do Sol penetra nessas águas. Ela alcança até uns 200 metros de profundidade. Essa luz é crucial. É a base da vida aqui. As plantas, como o fitoplâncton, usam a luz do Sol para a fotossíntese. São a base da cadeia alimentar marinha. Organismos minúsculos, mas com uma importância gigantesca. Produzem uma quantidade enorme do oxigênio da Terra. Esta zona está cheia de vida marinha que conhecemos bem. Pense nos golfinhos saltando das ondas, como os botos na Baía de Todos os Santos. Cardumes de atum e cavala nadando rapidamente. Tartarugas marinhas deslizando com elegância. Recifes de coral. Verdadeiras cidades vibrantes de cor e atividade prosperam nessas águas quentes e iluminadas. Esses recifes são ecossistemas incrivelmente diversos. Fornecem abrigo e alimento para inúmeras espécies, desde o menor camarão até predadores maiores como os tubarões. É uma parte agitada e movimentada do oceano, um reino de constante movimento e interação. A temperatura na zona de luz solar pode variar bastante, depende da localização. Perto do Equador, a água é quente o ano todo. Mais perto dos polos, pode ser bem fria. Mas a presença de luz é o fator determinante. Permite uma rica biodiversidade. Muitos peixes importantes para o comércio vivem aqui. Isso torna a zona vital para a pesca em todo o mundo.
Os humanos interagem com esta parte do oceano há milênios, para alimentação, transporte, lazer. No entanto, esta zona também é a mais impactada pelas atividades humanas. Poluição, pesca excessiva e mudanças climáticas representam ameaças significativas. O aumento da temperatura do mar pode causar o branqueamento dos corais. Isso transforma recifes vibrantes em esqueletos brancos fantasmagóricos. O lixo plástico enrosca nos animais marinhos. O escoamento de produtos químicos polui as águas. Entender a zona epipelágica não é só admirar sua beleza. É também reconhecer sua vulnerabilidade. Precisamos proteger esta preciosa camada superficial. É o portão de entrada para as profundezas do oceano. Agora, vamos mergulhar mais fundo. Abaixo da superfície iluminada pelo sol, fica a zona mesopelágica. Muitas vezes é chamada de zona crepuscular. Um nome que se encaixa perfeitamente, não acha? A luz do sol aqui é fraca. Vai desaparecendo a cada metro que descemos. Esta zona vai de 200 metros até cerca de 1000 metros de profundidade. Nenhuma planta consegue crescer aqui. Não há luz suficiente para a fotossíntese. Portanto, a dinâmica do ecossistema muda consideravelmente. A vida aqui precisa se adaptar às condições de pouca luz e frio. As criaturas da zona crepuscular são fascinantes. Muitas delas são bioluminescentes. Isso significa que podem produzir a própria luz. Imagine um mundo de lanternas vivas, peixes com pontos luminosos, lulas que emitem padrões luminosos complexos. Essa luz é usada para diversas finalidades: para atrair presas, para confundir predadores, para se comunicar uns com os outros. É um espetáculo de luzes silencioso e belo no crepúsculo eterno. Essas adaptações são essenciais para sobreviver neste ambiente desafiador. A pressão aqui também está aumentando. Um dos fenômenos mais incríveis desta zona é a migração vertical diária. Trilhões de peixinhos, camarões e lulas viajam para cima. Eles vão para as águas superficiais à noite. Lá, se alimentam protegidos pela escuridão. Quando o amanhecer se aproxima, descem de volta para as profundezas crepusculares. Esta é a maior migração animal da Terra. Acontece diariamente. É um elo vital na cadeia alimentar do oceano. Transporta nutrientes entre as diferentes zonas. Um movimento de vida gigantesco e ritmado. Explorar a zona crepuscular é um desafio. A pressão crescente dificulta para os humanos. Submersíveis e veículos operados remotamente, ROVs, são ferramentas cruciais. Os cientistas ainda estão descobrindo muitas espécies novas por aqui. A biodiversidade é surpreendentemente alta. Esses animais têm adaptações únicas para sobreviver. Alguns têm olhos grandes para capturar a pouca luz. Outros desenvolveram formas de lidar com a escassez de comida. A zona crepuscular é um reino de mistério. É uma parte crucial da engrenagem do oceano. Seus segredos estão sendo revelados gradualmente. Continuamos nossa descida. Abaixo de 1000 metros, entramos na zona batial. Esta é frequentemente chamada de zona da meia-noite. Aqui, a luz do sol não penetra de forma alguma. É um mundo de escuridão perpétua. A única luz provém de criaturas bioluminescentes. A temperatura é consistentemente fria, apenas alguns graus Celsius acima de zero. A pressão é imensa, pode ser centenas de vezes maior do que na superfície. Esta zona se estende até cerca de 4.000 metros de profundidade. A vida aqui é escassa, mas altamente especializada. Imagine viver em um ambiente assim. A comida é escassa, a maior parte provém da neve marinha. É uma chuva contínua de detritos orgânicos. Cai das camadas superiores do oceano. Plâncton morto, dejetos e outras partículas. As criaturas da zona da meia-noite são mestres em economizar energia. Muitas se movem lentamente.
têm metabolismos lentos. O peixe pescador utiliza iscas brilhantes para atrair presas desavisadas. As enguias pelicano possuem bocas enormes para engolir qualquer coisa que apareça pela frente. Sobreviver aqui é uma forma de arte. Mais fundo ainda, chegamos à zona abissopelágica. Este é o abismo. Estende-se de 4.000 metros até o fundo do oceano, por volta de 6.000 metros. O próprio nome já sugere um espaço vasto e vazio. As condições são ainda mais extremas. Pressões esmagadoras, temperaturas próximas de congelar, escuridão completa. No entanto, a vida persiste. Criaturas como o peixe-tripé ficam apoiadas em longas nadadeiras. Esperam pacientemente que a comida passe flutuando. Pepinos do mar e vermes cerdosos rastejam no fundo do mar. Eles peneiram a lama em busca de nutrientes. E depois temos as zonas adopelágicas. São as partes mais profundas do oceano, encontradas em fossas oceânicas, como a Fossa das Marianas. Profundidades superiores a 6.000 metros, chegando a quase 11.000 metros. A pressão é mais de 1.000 vezes maior que a do nível do mar. É impressionante que a vida possa existir aqui. Anfípodes, peixes caracol e outros organismos únicos foram encontrados. Eles se adaptaram a essas pressões inacreditáveis. Estudar esses ambientes extremos expande as fronteiras do nosso conhecimento. Mostra a incrível resiliência da vida. Criaturas das profundezas, revelando maravilhas marinhas. O oceano profundo é um reino de criaturas bizarras e maravilhosas. Muitas parecem ser de outro planeta. Suas formas são moldadas por condições extremas. A falta de luz, a pressão imensa, a escassez de comida. Esses fatores levaram a evolução por caminhos muito distintos. Pense na lula vampira do inferno. Não é exatamente uma lula, nem um vampiro de verdade. Ela vive na zona de mínimo oxigênio. Tem um manto escuro com membranas, semelhante a uma capa. Pode se virar do avesso para mostrar espinhos quando ameaçada. Uma criatura realmente notável. Depois temos o peixe pescador. Talvez os moradores mais icônicos das profundezas. As fêmeas têm uma isca bioluminescente. Fica pendurada na frente da boca delas. Essa vara de pescar atrai peixes menores na escuridão. Os machos são minúsculos em comparação. Em algumas espécies, o macho se funde com a fêmea. Ele se torna um parasita permanente. Fornece esperma em troca de nutrientes. Uma estratégia reprodutiva estranha, mas eficaz. Essas adaptações mostram a incrível diversidade das soluções da vida para a sobrevivência. Muitas criaturas do fundo do mar são bioluminescentes. Criam a própria luz através de reações químicas. Essa luz serve para muitas coisas. Pode ser usada para camuflagem, chamada contra-iluminação. Órgãos de luz na barriga imitam a luz fraca que vem de cima. Isso torna o animal invisível para predadores que olham para cima. Pode ser usada para assustar predadores. Um clarão repentino pode dar uma chance de escapar. Ou, como vimos com o peixe pescador, para atrair presas. O peixe-dragão tem bioluminescência vermelha. A maioria das criaturas do fundo do mar não consegue ver a luz vermelha. Isso dá ao peixe-dragão uma espécie de farol secreto para caçar. Os cientistas estão constantemente descobrindo novas espécies no fundo do mar. Toda expedição com um submersível ou ROV pode trazer surpresas. Muitas dessas criaturas são gelatinosas. Águas-vivas, sifonóforos e quitenóforos flutuam pelas águas escuras. Alguns sifonóforos podem ficar incrivelmente compridos. São organismos coloniais, formados por muitos indivíduos especializados trabalhando juntos. Podem ser mais compridos que uma baleia azul. O oceano profundo é uma fronteira de descobertas biológicas. A gente mal arranhou a superfície da sua biodiversidade. Há tantas maravilhas ainda a serem encontradas.
Mapeando a fronteira azul. Primeiras viagens de descoberta. A relação da humanidade com o oceano é antiga, remontando aos nossos antepassados. Por milhares de anos, as pessoas se aventuraram em sua superfície. Os primeiros exploradores eram extremamente corajosos. Enfrentaram um mundo vasto, desconhecido e muitas vezes perigoso. Considerem os polinésios. Eram mestres da navegação. Utilizavam estrelas, correntes e padrões de ondas. Exploraram e colonizaram vastas áreas do Oceano Pacífico. Suas viagens foram feitos épicos de habilidade e coragem. Construíram canoas sofisticadas. Levaram sua cultura e conhecimento por distâncias imensas. Na era dos descobrimentos, os exploradores europeus partiram. Buscavam novas rotas comerciais e novas terras. Nomes como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães. Suas viagens expandiram dramaticamente o mundo conhecido, pelo menos para os europeus. Mapearam litorais, encontraram novas culturas, trouxeram de volta histórias de mares distantes e terras estranhas. Essas expedições eram frequentemente perigosas. Os navios eram pequenos. As ferramentas de navegação eram básicas. Tempestades, doenças e o desconhecido eram ameaças constantes. No entanto, o desejo de explorar e conhecer os impulsionava. O capitão James Cook foi outra figura fundamental. No final do século XVIII, liderou 3 grandes viagens. Explorou o Oceano Pacífico extensivamente. Mapeou litorais com uma precisão sem precedentes. Suas viagens incluíam cientistas e artistas. Documentaram novas plantas, animais e culturas. As expedições de Cook tinham natureza científica. Tinham como objetivo coletar conhecimento. Ele foi um dos primeiros a combater o escorbuto eficazmente. Isso permitiu viagens mais longas. Seu trabalho lançou as bases para a oceanografia moderna. Essas primeiras explorações focavam principalmente na superfície e em encontrar terra. O oceano profundo permanecia um mistério. Suas profundezas eram inimagináveis. As ferramentas para explorá-lo não existiam. Mas essas viagens foram primeiros passos cruciais. Criaram os mapas. Despertaram a curiosidade. Mostraram que o mundo estava interligado por essas vastas massas de água. Prepararam o terreno para as gerações futuras. Gerações que, eventualmente, encontrariam maneiras de investigar os segredos escondidos bem abaixo das ondas. O espírito de exploração continuou, firme e forte. Argonautas modernos, expedições científicas ao abismo. Os séculos 20 e 21 trouxeram novas ferramentas. A tecnologia nos permitiu ir mais fundo, ver o que antes era invisível. O desenvolvimento do sonar foi um grande avanço. Permitiu mapear o fundo do oceano, revelar cordilheiras, fossas e cânions escondidos. De repente, o abismo não era apenas um vazio. Tinha uma topografia. Tinha feições tão dramáticas quanto qualquer uma em terra firme. Isso foi uma revolução na nossa compreensão da geologia da Terra. O fundo do oceano guardava pistas sobre as placas tectônicas. Aí vieram os submersíveis, pequenos submarinos projetados para suportar pressão imensa. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh desceram na Fossa das Marianas. Alcançaram a Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido. Sua jornada no batiscafo Trieste foi histórica. Provou que os humanos podiam visitar esses ambientes extremos. Abriu uma nova era de exploração do mar profundo. Mais tarde, o Alvin, um submersível de pesquisa, tornou-se essencial. Realizou milhares de mergulhos. Levou cientistas a fontes hidrotermais e outros locais fascinantes. Veículos operados remotamente, ou ROVs, e veículos subaquáticos autônomos, ou AUVs, são agora essenciais. Esses exploradores robóticos podem ir mais fundo, ficar mais tempo e alcançar lugares mais perigosos do que veículos tripulados por humanos. Os ROVs são ligados a um navio por um cabo. São controlados por pilotos na superfície. Têm câmeras, luzes e braços robóticos.
podem coletar amostras e realizar experimentos. Os AUVs não têm cabos. Podem ser programados para pesquisar grandes áreas autonomamente. São como batedores robóticos das profundezas. Essas expedições modernas continuam fazendo descobertas incríveis. Novas espécies são encontradas regularmente. Novas feições geológicas são mapeadas. Estamos aprendendo mais sobre os ecossistemas de mar profundo, sobre como funcionam, sobre seu papel no sistema oceânico global. Os cientistas estão estudando o potencial da mineração em águas profundas e os impactos que isso poderia ter. Estão pesquisando como as mudanças climáticas afetam o oceano profundo. Ainda há tanto para aprender. Cada mergulho, cada missão, adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça. A era da exploração oceânica está longe de acabar. De muitas formas, está apenas começando. Nossa linha vital azul. A urgência da preservação oceânica. Os oceanos são fundamentais para a vida na Terra. Exploramos sua imensidão, suas zonas, suas criaturas e seus fenômenos. Vimos a coragem dos exploradores, do passado e do presente. Agora, precisamos encarar uma verdade crítica. Os oceanos estão com problemas sérios. As atividades humanas estão causando um impacto profundo e muitas vezes devastador. As mudanças climáticas estão fazendo o nível do mar subir. As temperaturas dos oceanos estão aumentando. Isso leva ao branqueamento dos corais e desequilibra os ecossistemas marinhos. A acidificação dos oceanos, causada pela absorção do excesso de dióxido de carbono, ameaça mariscos e corais. A poluição é outra grande ameaça. Os plásticos são um flagelo visível, um problema que está na cara de todo mundo. Milhões de toneladas entram no oceano todos os anos. Prejudicam a vida marinha. Eles se decompõem em microplásticos. Estes entram na cadeia alimentar. Poluentes químicos da agricultura e da indústria também chegam ao mar. Criam zonas mortas, áreas onde o oxigênio é tão baixo que não sustenta a vida. A pesca excessiva esgotou muitos estoques de peixes. Práticas de pesca destrutivas danificam os habitats. A dimensão desses problemas é enorme. Exige ação urgente e conjunta de todos nós. Não dá para ficar de braços cruzados. Por que deveríamos nos importar tanto? Porque o oceano é nossa linha vital. Produz mais da metade do oxigênio do mundo. Absorve uma quantidade enorme de dióxido de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Regula os padrões climáticos. Fornece alimento para bilhões de pessoas. Sustenta o ganha-pão de muitas pessoas através da pesca, do turismo e da navegação. A saúde do oceano está diretamente ligada à saúde do nosso planeta e ao nosso próprio bem-estar. Ignorar essa conexão é perigoso. Dependemos do oceano mais do que imaginamos. A tarefa de preservar os oceanos é gigantesca, mas não é impossível. Requer cooperação internacional, requer mudanças nas políticas, requer inovação em práticas sustentáveis. Precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Precisamos gerenciar a pesca de forma responsável. Precisamos combater a poluição na origem. Precisamos expandir as áreas marinhas protegidas. Educação e conscientização são fundamentais. Todos precisam entender a importância do oceano e as ameaças que ele enfrenta. O futuro do nosso planeta azul depende das escolhas que fazemos hoje. Vamos escolher proteger este reino vital, misterioso e magnífico. E aí, pessoal, chegando ao fim da nossa jornada pelas profundezas do oceano, chegamos a uma conclusão muito importante. O oceano não é apenas uma imensidão de água, certo? Ele é um organismo vivo, que pulsa e sustenta a vida na Terra. No entanto, ele está em grande perigo e é responsabilidade de todos nós protegê-lo. Cada pequena atitude já faz uma diferença enorme, desde reduzir o uso de plástico no nosso dia a dia até apoiar práticas de pesca sustentável. Todos podem contribuir.
Governos, cientistas, a comunidade, todos precisam trabalhar juntos para criar políticas e ações que protejam nossos oceanos para as futuras gerações. A chave para reverter essa situação é ter ideias inovadoras e adotar práticas que não agridam a natureza, para consertar os danos e garantir a saúde de toda a vida marinha. Mas, mais do que regras e métodos, tudo começa com a conscientização sobre a gravidade do problema. Então, espalhe a notícia. Conte para todos o que você descobriu aqui. Mostre para as pessoas da sua comunidade, para seus amigos e familiares, o quanto é fundamental preservar os oceanos. Inspire as pessoas ao seu redor a se engajarem também. Juntos, podemos mudar essa maré e criar uma onda de ações positivas, uma após a outra. Este é o canal Só Mais Um Pouco. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Assim você ajuda nosso canal a crescer. Obrigado e até a próxima. Lembrem-se, o futuro do oceano está em nossas mãos. Vamos escolher proteger e amar este nosso incrível planeta azul. Juntos, realmente fazemos a diferença.